Irmãos, paz seja convosco. Fala um pouquinho da nossa aula da escola dominical, né? Nesse caso, de hoje. E a nossa lição de número 16, que traz mais uma pergunta, né? Útil ou fútil? É o tema hoje da nossa lição da escola dominical. Mas antes eu quero orar, nem que for um minutinho, tá bom? Senhor meu Deus, Pai, eu te dou graça por esse momento. Te dou graça, Senhor amado, mais uma vez, por esta palavra, Senhor amado, que o Senhor irá trazer, ó Deus, ao nosso coração. Pai querido, seja conosco, Senhor amado, ilumina, Deus, a nossa mente, meu Deus, cada dia, para que possamos entender a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da nossa lição aqui tem como pergunta: útil ou fútil? Útil, lógico que nós já sabemos que é útil, né? Nem preciso falar, mas e o fútil? E o fútil? O que vem a ser o fútil, né? O fútil é aquilo que podemos dizer que é desprezível, né? É aquilo que, por exemplo, aquilo que é excesso, aquilo que não serve. Enfim, aquilo que não tem importância, né? Então esse é o fútil. E essa lição de número 16, ela nos traz algo que nos ensina a cuidar do corpo. Olha que interessante, né? Nos ensina a cuidar do nosso corpo. E ela é baseada, ou seja, o nosso texto básico está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20. Eu quero ler rapidinho. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faça um corpo com ela? E pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então é o nosso texto básico, desta lição, né? E infelizmente a gente tem que estar correndo um pouquinho para não prolongar o nosso vídeo, né? Para não sobrecarregar aí o aparelho dos nossos irmãos.
Mas esta lição aqui ou nos traz, né, ou nos faz saber, ou refletir, podemos dizer assim, refletir e compreender que Deus fez o corpo humano. E também nos leva, né, a sentir, ou seja, valorizar o corpo que ganhamos de Deus. E o agir, né? E o agir que é consagrar-se ao Senhor, cuidando do corpo que recebeu dele. Então aqui esta lição assim vem nos trazer, vem abordar, né? Isso para nós, para a gente refletir. Eu sei que, né, os irmãos refletem já sobre isso, conhecem muito sobre isso. Mas é sempre bom a gente estar refletindo, né, naquilo que o Senhor traz, né, no nosso coração. E eu quero ler aqui um pouquinho aqui o parágrafo dos irmãos que diz assim: quantas vezes temos cantado ou conhecido o hino, consagração, sem pensar naquilo que estamos pedindo ao Senhor? A letra, né? Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar, a letra de um hino. Como é possível consagrar o corpo a Deus? Há crentes que pensam que Deus está somente interessado no estado da nossa alma. Mas as Escrituras revelam claramente a preocupação de Deus com o nosso corpo. Interessante, né? Então as Escrituras nos revelam, né, ou esclarecem claramente para nós aquilo que é a preocupação de Deus com o nosso corpo. Então Deus se preocupa com a gente num todo, né? Corpo, alma e espírito. Então é a preocupação do Senhor. O começo do livro de Gênesis mostra que Deus é o Criador do corpo humano. E que Ele mesmo o criou do pó da terra. Depois Deus soprou seu próprio fôlego nas narinas da criatura. E então o homem se tornou, como diz a palavra, né, em Gênesis, então o homem se tornou um ser vivente. E o corpo humano é então o projeto das mãos de Deus. Ou seja, é sua obra-prima. É a síntese suprema entre função e beleza. Ó, que interessante. Que interessante, né? Que nós somos o projeto e obra das mãos de Deus. E a gente aprendemos que tudo foi feito pela palavra de Deus. Deus ordenou e as coisas aconteceram, né? Deus ordenou pela sua palavra e veio a existir. Tudo que nós vemos aí, a natureza, enfim, tudo pela palavra do Senhor. Mas nós somos o projeto, né? O projeto especial, a obra de Deus que Deus fez com as suas próprias mãos. Então nós somos a obra-prima do Senhor, né? E somos então a síntese suprema entre a função e a beleza. É interessante, né? Então uma perguntinha aqui, quero fazer também para os irmãos. O que vocês acham disto? É certo ou errado cuidar do corpo? É bonito um corpo bem cuidado? Podemos dizer, claro que é, né? É bonito sim um corpo bem cuidado, lógico. A gente não é bobo dizer que não é, né? E quando se fala em cuidar do corpo, muitas vezes as pessoas nesse desejo de melhorar o seu corpo, acaba às vezes extrapolando, né? E fazem tantas coisas com o corpo e acaba extrapolando e vê aquilo que deveria ficar, para que dizer, bonito, né? Que as pessoas olharem e achar bonito, começam a achar feio, de tanto que a pessoa quis melhorar, acabou estragando o negócio, né? Que acabou estragando o seu próprio corpo.
Quem é que nunca viu falar lá do Michael Jackson e tantas outras, né, outras celebridades aí que acaba estragando o corpo, né? No caso, né, Michael Jackson acabou estragando o próprio rosto, né? E acontece muito. As pessoas acabam estragando o seu físico, o seu corpo, o seu rosto, naquela ânsia de querer melhorar, né? Esteticamente, ou ficar mais bonito, né? Cuidar do corpo, sim, é preciso. Temos que cuidar, sim, né? Temos que cuidar. Todo ser humano tem que cuidar, porque na verdade o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e tem que ser cuidado, sim. Mas tudo aquilo que passa de excesso, exagero, aí se torna fútil, né? Até um limite, beleza, mas chegou um certo limite, aquilo fica fútil, porque começa a enfeiar o corpo, né? Mas continuando aqui a nossa lição, para a gente não cansar nossos irmãos, né? Mas eu quero ler aqui um tópico onde diz o corpo um instrumento fútil. E diz assim o nosso parágrafo aqui: infelizmente, hoje em dia, a ênfase da mídia está em torno da beleza física do corpo. Tanta gente gasta horas e rios de dinheiro malhando para ter o corpo bem esculpido. E saiu a seguinte manchete na revista Veja São Paulo: os personal trainers cobram até R$100 por hora para esculpir o corpo de ricos e famosos. Ó, isso é comum a gente ver isso, né? Nas mídias aí, a gente ver isso. Outro artigo diz, na busca da beleza e da juventude, cada vez mais as paulistanas e os paulistanos estão batendo na porta do consultório de um tipo de especialistas em medicina quase inexistente há poucos anos. Os chamados dermatologistas cosmiátricos, aqueles dermatologistas que trabalham, né, a pele, deixa a pele quase que nem a pele de uma criança, né, ou seja, de um adulto, fica quase igual a pele de uma criança. Então, de tanto que as pessoas buscam por isso, por essa beleza, para que não dizer exterior, né, que gastam rios de dinheiro tentando melhorar o seu corpo, a sua aparência, ou preservar a jovialidade, né? E hoje em dia a ênfase toda está o quê? Está no ter e não no ser. O que importa a nossa sociedade é ter um corpo bonito, ou seja, beleza exterior. A questão do ser uma pessoa de caráter bonito, beleza interior, aí fica o quê? Fica em segundo plano, né? Então muitas vezes as pessoas buscam a beleza interior, né? Querem ser mais belo de todas as formas, mas esquecem muitas vezes, né, de buscar a beleza interior. E então esta lição nos trata desse, né, ou fala conosco disso, né? Mas a verdade é que toda a ênfase na beleza exterior não está tornando este mundo mais bonito ou menos perigoso. É uma realidade, né? A ênfase então do corpo, né, de ter aquela beleza no corpo, de buscar a beleza pela aparência, então não torna, né? Então não torna o nosso mundo mais bonito ou menos perigoso. A ênfase do corpo não impede a imoralidade, o uso das drogas, o crescimento da AIDS, e tantas outras coisas, né? De fato, a apresentadora de TV, que é a Eliane, diz que faz 800 abdominais por semana para poder abusar das mini blusas. Interessante que essa semana mesmo eu estava vendo uma matéria, parece até que Esleiro essa revista.
Estava vendo uma matéria na televisão, uma reportagem falando desse assunto. Parece até que o pessoal tinha visto que essa revista, viu? Coincidência. De certa vez, o povo de Israel... E certa vez, então, o povo de Israel foi enganado pela beleza exterior. Quando eles queriam um rei. E viu que em Saul. E viu Saul que era o mais alto e sobressaía de todo o povo. Então eles queriam um rei. Então eles viram em Saul aquele homem bonitão, né? Que a beleza dele sobressaía entre todo o povo, aquele homem bonito, aquele moço bonito, eles, é esse mesmo, né? E diz então que o povo gostou da sua aparência, gostaram da aparência de Saul. E o próprio Samuel reconheceu que em todo o povo, né? Reconheceu em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23 e 24. Mas infelizmente, Saul não possuía aquela integridade e firmeza de caráter que vem da beleza interior. E o seu fim registrado em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, é muito triste. Então nós conhecemos esta palavra, né? Conhecemos sobre Saul, que foi escolhido segundo a sua beleza, que esse é o cara, visando que, olhando que a beleza exterior do homem, né? O que chamou a atenção neles, então, no povo de Israel, porque escolheram Saul pela beleza, né? Ou pela beleza exterior, sem se preocupar de verdade com aquilo que é a beleza interior, né? Que é aquilo que realmente de bom que ele tinha que fazer pelo povo, né? E é muito triste, né, a maneira então que ele morreu. E diz que por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. E também porque ele consultou uma médium, né? Ele consultou lá uma mulher, né? Uma médium. E não o Senhor, que por isso o matou, né? E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então a gente vê que Saul, então ele fez tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Foi até mesmo consultar a uma médium. Isso podemos dizer que era uma espiritista ou alguém que, né, que mexia com, sei lá, com espiritismo na época, né? Podemos dizer assim, que consultava lá os mortos, né? E diz então que ele morreu, né? E o Senhor então transferiu o seu reino para Davi. E quando Samuel foi procurar um sucessor de Saul, Deus lhe avisou: olha, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Então o Senhor avisou Samuel: não olhe para a aparência, nem para a altura. É muito do ser humano, é muito nosso isso. Muitas vezes olhar só o exterior, a aparência. Isso, irmãos, é um grande perigo que a gente corre, né? Que todos nós corremos. Quem é líder, quem não é líder, enfim, de todas as maneiras a gente corre esse perigo de querer muitas vezes buscar a aparência, né? Em alguém, pela o exterior, sem se preocupar lá com o interior, né? Para ver se aquilo realmente, se aquela pessoa é de Deus, se não é, né? Se tem compromisso com Deus, se não é, né? Então por isso o Senhor disse a Saul: não atente, né? Não atente para a aparência não, nem para a sua altura. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano, né? O Senhor então não vê como vê o ser humano.
E o ser humano vê o exterior, porém o Senhor, né? Porém o Senhor, ele vê o coração. Louvado seja o Senhor, né? O coração, aquilo que está lá dentro. O Senhor vê o coração, sonda os corações. Então, nós muitas vezes julgamos ou escolhemos pela aparência. Ou por aquilo que às vezes nos salta aos olhos, não é verdade? Mas o Senhor, não. O Senhor, ele sonda lá dentro do coração. Então ele diz: e o Senhor conhecia o coração de Davi, que era ruivo de belos olhos e boa aparência. Davi tinha beleza exterior, ou seja, Davi também era bonitinho. Podemos dizer que Davi também era bonitinho. Porém, o mais importante era a sua beleza interior, porque Davi, ele tinha uma beleza interior lá dentro de si, o que pode-se dizer que já era a própria presença de Deus, né, na vida dele. Então ele já tinha a beleza interior dentro de si, algo que estava lá dentro dele, que o Senhor via, que o Senhor viu. Então a sua beleza interior, e que é a beleza de caráter, né, no caso, né, que é a beleza de caráter lá dentro. E o apóstolo Pedro, ele alerta as mulheres cristãs sobre a ênfase exagerada na beleza exterior. Aqui já o apóstolo Pedro já falando com as mulheres, né? Então que o apóstolo Pedro, então, ele alerta as mulheres cristãs sobre a ênfase exagerada na beleza exterior. Olha aqui que ele diz: não procurem ficar bonitas usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois esta é uma beleza que não se perde. É o que diz, né? É o que diz o apóstolo Pedro. Que a beleza interior, então, para quem dizer, aquela que vem de Deus, é a beleza que não se perde. A Bíblia, isso está em 1 Pedro, viu, irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E a Bíblia não condena, então, né? A Bíblia não condena que cuidemos do nosso corpo, mas condena o que? O exagero. Aquilo que é demais, aquilo que passou da conta, né? Passou do limite, é o exagero, o exagero. Ou seja, Deus condena aquilo que é fútil, porque tudo que é exagerado é fútil, é dispensável, é descartável, é fútil. Né? Por isso diz o tema dessa lição nossa: útil ou fútil. Então o exagero é aquilo que já é fútil, pode-se dizer assim, já não serve mais, já está exagerado, pode descartar. Então, até um certo ponto, temos que cuidar do nosso corpo, sim. Né? Tem aqui uma aplicação que diz assim: estamos vivendo em dias de culto ao corpo. Ou seja, né, culto à criatura em vez de culto ao Criador. Isso está em Romanos capítulo 1, do versículo 25. Né, que fala esse versículo. Que estão se cultuando o quê? O corpo, né? Estão cultuando o corpo em vez de cultuar o quê? Né? Em vez de cultuar o Criador. Estão cultuando a criatura, ou seja, o corpo, em vez de cultuar ao Criador. Isso está em Romanos, capítulo 1 de Romanos. Eu estive lendo esse capítulo 1 lá de Romanos, até o 32, mas um conselho meu próprio, viu? Leia do capítulo 16 ao 32, que tem aqui uma reflexão tremenda pra gente, né? Aqui tem mais um parágrafo aqui que diz assim: o corpo, um instrumento útil. O corpo é uma máquina maravilhosa. O salmista reconhece isso no Salmo 139, 14. Né? Nós conhecemos, né, também esse salmo,
onde ele diz: graças te dou, visto, né? Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, né? Palavra do salmista, né? De uma maneira terrível e maravilhosa, né? Me formaste, diz lá o Salmo 139, 14, né? Porque Deus nos deu este corpo. Por que Deus nos deu esse corpo incrível? Justamente para que possamos usá-lo no serviço do Senhor. Que interessante. Então o Senhor nos dá um corpo perfeito para que nós possamos usar a serviço do Senhor. Interessante. Por isso que devemos cuidar do nosso corpo, que é através dele que nós servimos ao Senhor, né? Através do nosso corpo, bem cuidado, da nossa saúde, bem cuidado, é que nós servimos ao Senhor. Eu lembro que um dia desse, estar conversando com o irmão Marlon, até eu disse para ele, um pigarrinho ruim na garganta, ele, aquele jeitão dele, tem que cuidar da saúde. E tá certo, é isso mesmo, a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque é com ele que nós servimos ao Senhor. Ele quer que o nosso corpo seja instrumento útil no seu serviço. Olha que interessante, né? O Senhor quer que o nosso corpo seja instrumento útil no seu serviço. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja bastante problemática, foi bem explícito quando disse: e será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Né? Dizendo para eles, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não sabem disso, né? Interessante. Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que foi dado para vocês, né? Que foi dado por Deus para vocês. Vocês não pertencem mais a vocês. Ó, o apóstolo Paulo dizendo, vocês não pertencem mais a vocês. Não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus. Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus, para a glória do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso quer dizer que nós não somos proprietários do nosso corpo. Interessante. Nós não somos proprietários do nosso corpo. Nós não mandamos em nosso próprio corpo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, né, e quer trabalhar por meio do nosso corpo. Interessante, irmãos. Então, temos a responsabilidade de cuidar bem do nosso corpo. Então, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar bem do nosso corpo, que deve ser o que? Instrumento útil no serviço do Senhor. Então, um corpo bem cuidado, um coração bem cuidado, né? Dia a dia, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer, buscando aprender do Senhor. Então, isso, mano, é um corpo bem cuidado, né? Um corpo bem cuidado, é um corpo que é útil no serviço, no serviço do Senhor. Tem mais aqui, Paulo exorta em Romanos 12, 1. Irmãos, pela misericórdia de Deus, ou seja, pela compaixão de Deus, peço que apresenteis o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É Paulo que diz isso, né? Romanos 12, 1. E Paulo escreve essa dedicação como um ato de culto racional, sabendo para que é, para quem é, né? Sabendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, sabendo, né, que nós pertencemos a Deus, a quem nós cultuamos, a quem nós servimos, com inteligência, com raciocínio, não é isso? Que é o nosso culto racional. Isso quer dizer que devemos fazer tudo para manter o nosso corpo em bom estado aí. Então nós temos que fazer de tudo para manter o nosso corpo em bom estado.
Precisamos seguir o exemplo de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, 27, onde ele diz, né? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, eu esmurro, não é se mutilando a si próprio. O esmurro dele, que ele queria dizer, é não fazer a própria vontade da carne dele, não é? Era saber que o corpo dele era o templo do Espírito Santo, né? Que tinha que ser dia após dia dedicado ao Senhor, né? Colocado a serviço do Senhor, não a serviço de si próprio, do seu próprio interesse. Então, o esmurrar aqui não é a pessoa se mutilar, não, viu? Não é a pessoa ficar se socando sozinha ou coisa desse tipo que o apóstolo Paulo quis dizer. Quis dizer quando a pessoa rejeita tudo aquilo que não é da vontade de Deus, tudo aquilo que é da carne, muitas vezes. Quando a pessoa lança fora isso e dedica o seu corpo para serviço do Senhor, para servir ao Senhor, né? E ele diz aqui no finalzinho, para que ele mesmo não seja desqualificado. Olha que interessante, né? Pregador da palavra de Deus, mas ele, não, eu não quero só pregar a palavra, né? Eu não quero levar pessoas a Cristo e depois eu mesmo ser desqualificado diante de Deus. Não. Eu já ouvi alguém dizer, um pastor dizer que, por exemplo, quem prega a palavra, ele fica com a maior parte. Porque quando aquele que prega a palavra não é só o pregador, aquele que está no púlpito, enfim, todos nós. Aquele que fala da palavra é necessário o quê? Que ele viva ela, não é verdade? É aquele que fala da palavra, é necessário que a maior parte fica com ele. Porque se ele distribui tudo e não fica com nada, é perigoso, né? Isso é perigoso. Mas ainda tem mais uma aplicação aqui. Nossa, o tempo já voou, irmão. Mais uma aplicação aqui. O corpo controlado é um instrumento útil. Enquanto existem pessoas que gastam muito tempo e dinheiro cuidando do corpo, há muitos crentes negligenciando o seu corpo. Lembre-se de que os extremos são sempre perigosos e a vida cristã deve ser uma vida equilibrada. Então a nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. Para poder servir bem ao Senhor, precisamos ter um corpo saudável. Interessante. E para manter um corpo saudável, temos que disciplinar, é disciplina, né? Disciplina. E tem aqui um tópicozinho assim, aqui onde que diz assim: controle no comer e no beber. Aí, precisamos ter uma alimentação sadia. Olha aqui, muitas verduras e frutas. E as obras da carne são bebedices e glutonarias. Aí. Então, a golodice, né? Glutonaria é meio que golodice, é o cara comer, né, exageradamente. Não que comer bastante, porque às vezes nós temos o hábito de ser bom de boca, é normal. Mas aquilo que é de exagero, né? Então, que é a glutonarias e bebedice, não preciso nem estar falando muito disso, que os irmãos sabem muito bem que isso está em Gálatas, que nem são obra da carne isso aqui. Gálatas capítulo 5, 21. Devemos evitar ingerir coisas que vão prejudicar o corpo. O fast food aqui ele fala, né? Batata frita, né? Batata frita toda hora, etc. E hoje em dia há tanta gente obesa, inclusive crianças, por causa de uma dieta péssima, né? São conselhos aí que estão dando para a gente através dessa lição, né? Para você evitar, então, todas essas coisas, né? Fritura e, enfim, essas coisas que nós conhecemos que não fazem bem realmente, né? Há crentes que prejudicam o corpo com bebida alcoólica. Isso é coisa perigosa. Há crentes que prejudicam o corpo. Não está falando de católico, de ateu, não. Está falando de crente, né? Há crentes que prejudicam o corpo com bebida alcoólica, tirando do contexto o conselho de Paulo a Timóteo. Né? Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, 23, onde ele disse para Timóteo, não beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Então aproveitar o que
que Paulo deu esse conselho para Timóteo: toma lá um pouco de vinho por causa do seu estômago. Talvez Paulo achou isso, né? Deu esse conselho para ele. Mas às vezes muitos crentes podem cair nessa, então eu vou encher a cara, né? Eu vou encher a cara. Mas não é bem assim, viu? Não é bem assim, não. E tem mais um tópico aqui, diz assim: controle da vida sedentária. Precisamos exercitar o corpo. Antigamente, no dia a dia, as pessoas andavam a pé. Mas hoje estamos desacostumados a andar. Ao assistir a TV ou ouvir um CD, nem precisamos mais nos levantar para mudar de canal. É só manter o controle remoto, manter o controle remoto por perto, e a vida sedentária prejudica muito o corpo. Isso, ou seja, está tudo na mão. Não precisa se mover, não precisa fazer nada, vem tudo, vem tudo, está tudo na mão. Então isso aí prejudica o que é a vida sedentária, Mais um tópico: o controle no vestir. A Bíblia tem uma palavra em 1 Timóteo também, no capítulo 2, versículo 9, bem sensata a respeito do vestir, especialmente para as mulheres cristãs. Elas devem se vestir em trajes decentes. A moda hoje não pensa em decência, e sim em sensualidade. Também a moda dita que temos que expor o corpo ao máximo, O corpo da mulher. Hoje é que a sociedade diz, que nos mostra aí que tem que se expor o corpo, à vontade, principalmente das mulheres, Temos que expor o corpo à vontade das mulheres no máximo, que puder. Mas a mulher cristã deve lembrar que a Bíblia diz como ela deve se vestir: com modéstia e também com bom senso. E claro que a moda que não convém para quem é baixinha e mais cheinha, ou alta e magrinha. As pessoas que querem se vestir da última moda têm que usar o bom senso. Então são conselhos aí, Tem que usar o bom senso para não cair no ridículo. Estamos vestindo o corpo onde habita o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, E se quisermos servir ao Senhor, é claro que temos que manter o corpo em ordem, cuidando da saúde física, porque quando ficamos doentes, ficamos limitados no serviço do Senhor. E isto é uma grande verdade, não é? É uma realidade. Quando a gente fica doente, a gente fica limitado no serviço do Senhor, A gente fica limitado muitas vezes até para ir para a casa de Deus, muitas vezes para orar, para ler a palavra. Então a gente fica limitado realmente quando nós ficamos doentes. Então por isso que temos que ter esse cuidado, Aqui ainda fala também, tem mais um tópico que diz sobre o controle da vida sexual, que diz assim: se queremos apresentar o nosso corpo a Deus, então é lógico que vamos zelar pela pureza do corpo. E não importa o que o mundo aceita como padrão normal. O padrão do crente tem que ser diferente. Então o padrão do crente, o nosso padrão, tem que ser diferente. E o padrão bíblico, é claro, tem que ser diferente. O quê? Que é o padrão bíblico, segundo a palavra de Deus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, ele diz, Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aí, que interessante, Controlar o corpo, em santificação, o seu próprio corpo em santificação e honra, Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso 1 Tessalonicenses 4, capítulo 3 a 5. Em outras palavras, o crente deve evitar relações sexuais antes do casamento e fora do casamento. Então,
É interessante a gente meditar nisso, é interessante a gente refletir muito sobre isso, né? Muito sobre isso, que é evitar relações sexuais antes do casamento. Quem não é casado ainda, no caso, né? E fora do casamento, quem é casado, né? Então, a gente refletir muito e pensar sobre isso, né? Um recadinho aí do Senhor, para quem nos dizer, através desta lição de hoje, né? Que nós devemos, então, cuidar do corpo, sim, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa saúde do corpo, saúde mental, de todas, né? De todas as formas. Precisamos ir ao médico, temos que ir mesmo, nos cuidar. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é com Ele, com o nosso corpo saudável, bem, que nós servimos ao Senhor. Quando a gente cair doentinho, o Senhor vai estar cuidando de nós, porque uma hora ou outra, né, nós sabemos que isso acontece, faz parte. Que nenhum de nós vamos viver para semente, né? Tantos no passado foram, por que nós não vamos, né? Homens de Deus foram porque ficaram doentes, não, então a enfermidade, digamos assim, é uma desculpa para a gente ir, mas enquanto pudermos, nós vamos cuidar do nosso corpo, né, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, da nossa vida espiritual, e procurar nos santificar de verdade, né, ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Para concluir, irmãos, porque já o nosso tempo foi que foi. Conclusão, para a gente terminar. Devemos levar a sério o cuidado com o nosso corpo para que ele seja instrumento útil no serviço do Mestre e não tratá-lo como muitos tratam hoje em dia, uma coisa fútil. E como crentes, nosso alvo é estar disponíveis para os propósitos eternos, pelo tempo mais longo possível, ou seja, né? Nosso alvo é estar disponíveis, então, para os propósitos eternos, pelo tempo mais longo possível. Então, mais tempo que a gente puder estar bem fisicamente, andando, sei lá. Então, nós vamos servir ao Senhor, indo para a casa do Senhor, né? Louvando o nome do Senhor, lendo a palavra do Senhor, procurando agradar ao Senhor. Quando a gente não puder mais ficar doentinho, chegar a nossa hora, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Importante é estar bem, né? Terminar tudo aqui, a nossa carreira, como diz a palavra, a nossa carreira como atleta de Cristo, estar bem. Chegar num final bem espiritualmente. Ou seja, na nossa vida espiritualmente a gente está voando bem, forte. É isso. É que interessa, né? É o que interessa. Pelo tempo mais longo que nós já vimos e com maior qualidade, aqui, ó, com o tempo mais longo possível, com a maior quantidade de energia e o mais alto grau de bem-estar emocional, mental e espiritual. Então nós devemos, né? Devemos a Deus ser administradores fiéis do corpo que Ele nos deu. Louvado seja Deus. Então o Senhor nos deu esse corpo. Não é nosso. É do Senhor, irmão. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Vamos correr. Mas um dia nós vamos estar na igreja e bater um papo sobre tudo, esses assuntos da nossa revista, né? E vai ser momentos muito gostosos na escola bíblica presencial, tá bom? Quero orar apenas, sei lá, alguns segundos para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Podemos, Senhor, meu Deus, meditar um pouquinho na Tua palavra, Senhor, através desta revista, Senhor, da Escola Dominical. Que possamos de verdade, meu Deus, viver isso, Senhor, cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa saúde, sim, ter o nosso cuidado com o templo do Espírito Santo, mas cuidar principalmente, Senhor, da nossa vida espiritual, que é a nossa vida interior, que é o nosso novo homem interior que o Senhor nos dá, Pai. Pai querido, seja conosco, Senhor amado, com cada um de nós, com todos os meus irmãos, com todos aqueles que verem e ouvirem, Senhor amado, esta palavra, Senhor amado.
Seja conosco, Pai, de uma forma toda especial. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima, se o Senhor permitir.